Bom dia a todos. Programa Sábado Especial, Rádio Verdes Pampas, sempre atenta aos acontecimentos da semana, do mês, do ano, das estações do ano. A chuva finalmente está vindo, né? Mesmo que seja aos pouquinhos, né? Em várias regiões do estado, na quinta-feira, na sexta, né? Choveu bastante. Mas os prejuízos da lavoura são grandes, né? E a gente espera aí que com o tempo, esse mês, chova um pouco mais aqui na nossa região. Os agricultores estão sofrendo, né? Hoje a gente vai falar do clima, né? Das mudanças do clima. Muitos dizem que está mudando o tempo, mas será que realmente está? E por isso temos um convidado especial hoje, que é o senhor Almir Rebelo, que é agrônomo e também ambientalista. E a gente vai falar sobre a última conferência do ONU, chamada de COP27. Não sei se nossos ouvintes já ouviram falar dessa conferência. A COP27 é uma conferência patrocinada pela ONU sobre mudanças climáticas, que é uma conferência que, inclusive, essas conferências climáticas, talvez nossos ouvintes não saibam, começaram justamente aqui no Brasil no ano de 1992, com a chamada Rio 92, né? E ela tem se realizado todos os anos. Agora em 21 e 20 não teve, né? E a gente então vai falar um pouquinho sobre isso, numa narrativa mais aqui da nossa região, né? E então a gente está em contato com o senhor Almir. Almir, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Não sei se está conseguindo me ouvir nesse momento, né? Almir Rebelo, que está aqui hoje, nosso convidado especial para falar, né, dessa conferência que fala de temas relacionados à mudança do clima. Essa conferência foi realizada agora em novembro do ano passado, lá no Egito, num balneário chamado Sharm el Sheikh, e tiveram presentes os maiores líderes, né? Aqui, líderes atuais, já que essa é uma agenda, talvez a mais importante agenda desse ano ou desses anos para o mundo inteiro, né? A preocupação com o clima. E aí existe polêmicas, existem versões, existem narrativas, e a gente queria esclarecer. A participação do Brasil nessa conferência foi uma participação pífia, né? Porque nossos representantes assim falaram inclusive muitas coisas que nem são verdadeiras sobre a nossa nação, né? E a gente nota nesses últimos anos certamente uma mudança, né? E a gente queria falar com pessoas que realmente entendem do assunto. Almir, está me ouvindo agora? Consegue me ouvir? Almir está aqui numa área pouco difícil de contato, né? Por telefone. Ele está aí no interior do município de Jaguari, e ali parece que não pega telefone. A gente está tentando contato. Talvez, se não conseguir pelo stream, vamos tentar aí pelo próprio Zap, né? Não sei se consegue alguma coisa. A gente aqui no Rio Grande do Sul, nesses últimos 2 anos, fomos afetados profundamente, né, por essa mudança climática, com 2, ou até podemos dizer 3 secas consecutivas, né? Isso trouxe um prejuízo muito grande para o nosso estado, e está repercutindo, né, em todo as perdas econômicas. Mais de 150, 180 municípios do Rio Grande do Sul atualmente estão com seca. Será que isso tem a ver com mudança de clima, ou será que essas secas são cíclicas, né? Já que a gente por muito tempo aí tem assim enfrentado, né, secas periódicas. A última aqui no nosso município de Santiago, que eu me lembro, foi em 2012, né? Até a própria barreira onde a cidade tira água para tomar, né? Quase secou foi em 2012, né?
Então a gente vai tentar o contato com o Almir aqui via Zap mesmo, porque eu acho que a gente está, como falei há pouco, o Almir está lá numa região bem inacessível. Eu acho que tu consegue me ouvir, Almir? Alô? Consigo, estou lhe ouvindo agora. Tá, então tá, vamos lá, vamos tentar por esse plano B aí, que é o telefone. Bom dia então, Almir, seja bem-vindo, já é a segunda vez que participo do nosso programa aqui, né? A gente queria te dar as boas-vindas aqui no programa Sábado Especial. Bom dia, ouvintes da Rádio Verdes Pampas, sempre é um prazer conversar com os nossos ouvintes de toda a região, e para mim que estou falando aqui do interior de Jaguari, de Jucapirama, é um nome indígena, e eu acho que a gente está aqui numa divisa, né, das etnias dos índios, porque a gente está não sabe se a gente é dos charruas, dos minuanos ou dos guaranis, mas de qualquer forma a localidade é muito aconchegante aqui, natureza pura, e ontem deu uma chuva aqui de média de 30 milímetros para cima, melhorou muito o ambiente aqui no interior, diante dessa estiagem, né, repetida do ano passado, e isso aí está causando aí para todo o produtor rural uma sequência de prejuízos nunca visto, né? Então isso é uma preocupação geral, numa situação aí que essa relação do produtor rural com o ambiente, né? E o produtor rural precisa da chuva, então quando não vem a chuva causa toda essa preocupação, e hoje a nível de discussão mundial sobre questão climática, então é uma bela oportunidade, doutor Sérgio, da gente trocar umas ideias aí sobre o momento que a gente está vivendo, nessa relação aqui de produtor rural com o ambiente, com políticas brasileiras, políticas mundiais que tem essa relação com o Brasil. Então é um prazer muito grande conversar com o senhor e com os ouvintes aí da Rádio Verdes Pampas. Eu estava falando há pouco, né, Almir, que essa conferência, o que é essa conferência, né? A gente viu aqui que ela, inclusive, essas conferências sobre mudanças de clima, começou no Rio, né, em 1992, ainda quando o Brizola era governador, e depois disso, então, ela tem sido feita, né, assim, anualmente. Alguns anos não teve, o ano passado não teve. E eu queria que tu explicasse para os nossos ouvintes, porque a gente vê a conferência COP27, até o título é em inglês, as pessoas nem sabem exatamente, né? Que essa aqui nós vamos falar hoje, mas foi a última, a 27, né? Que foi agora lá no Egito. E eu até falei há pouco que a própria participação brasileira foi bastante fraca, vamos usar assim, pífia, vamos usar essa palavra. Gostaria que tu explicasse para os nossos ouvintes o que essa conferência, quais são os motivos de te realizar, quais são, na realidade, também os interesses maiores, né, que sempre tem sobre essa questão climática, que a ONU, então, colocou como prioridade para esses próximos anos. Olha, esse assunto, doutor, se a gente começou... O início dessa discussão já foi em 1972, na Conferência de Estocolmo. Aí eles marcaram para dali 20 anos, eles teriam que fazer um evento e já escolheram o Brasil. E isso não foi por acaso que eles escolheram o Brasil. Para dali 20 anos, que foi em 1992, eles faziam a Eco 92 no Rio de Janeiro. E na Eco 92, eles resolveram... estabelecer ali duas estratégias de discussão das questões ambientais, onde eles criaram então duas linhas, que seria a linha da biodiversidade e a linha do clima. Então eles começaram a discutir a biodiversidade com aquela intenção de concentrar todas as atenções do mundo, principalmente na biodiversidade. E aí então eles começaram a fazer essas conferências das partes, que é COP quer dizer Conferência das Partes, de um órgão da ONU, para discutir essas questões ambientais. Então, e aí eles na discussão da biodiversidade, eles deram essa importância para a floresta amazônica, e no meio do caminho surgiu a questão da
da biotecnologia, da transgenia, que aí nós se envolvemos bastante nessa discussão, porque eles entenderam que a biodiversidade, por exemplo, nós temos a cultura da soja, tem inúmeras culturas aqui no Brasil, e também o Brasil é um dos maiores celeiros no mundo em termos de recursos da biodiversidade, propriamente dito. Então eles entenderam que haveria um risco da exploração da biodiversidade sobre a possibilidade de transferência de gene, onde algumas, por exemplo, uma soja transgênica daqui a pouco poderia contaminar toda a biodiversidade brasileira. Um absurdo isso, mas eles começaram a discutir com essa visão e nós participamos dessa discussão. Eu cheguei a participar de uma COP, uma dessas conferências das partes que foram feitas no Brasil em 2006, foi a COP 8, e nós tivemos já um embate muito forte lá com a então e atual agora ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, porque ela, já naquela época, ela tentou criar uma situação em que o Brasil deveria desistir da biotecnologia, da transgenia. E para isso teria que ter uma unanimidade nessa posição entre todos os países que estavam presentes. E a posição do Brasil, então, era contra a transgenia. E nós conseguimos, então, negociar com o pessoal do Paraguai e do México para não dar essa unanimidade, e por isso nós brasileiros, juntos com os paraguaios e com os mexicanos, nós derrubamos a posição brasileira, que seria um desastre contra o desenvolvimento brasileiro e contra a utilização de toda a biodiversidade brasileira, né, a favor. E a gente entende que nós somos países celeiros em termos de biodiversidade, de recursos genéticos, e daí poderão sair milhões de situações aí de aproveitamento dessa riqueza genética não só para na área de fármacos, de remédios, como também hoje se utiliza muito isso na área dos cosméticos, né, dos perfumes. Mas é uma riqueza que o Brasil não está explorando e faz questão de não explorar, está praticamente parado aqui no Brasil a questão da biodiversidade, a não ser a questão da Amazônia, que estão concentrando agora todos os esforços aí na questão da Amazônia. Então essa era a linha da biodiversidade que eles fizeram algumas COPs e vão continuar fazendo. E o outro segmento era do clima, que eles então começaram a estudar as questões climáticas, criaram um órgão internacional também ligado à ONU, que é o IPCC, que eles inventam muitas situações, eles inventam muito e acham culpado para isso. Então eles fazem as COP também na discussão sobre a questão climática. Foi o que eles fizeram já na COP 21, né, que saiu o Acordo de Paris. E esse Acordo de Paris estabeleceu, né, que os países membros dessa Conferência das Partes deveriam assumir compromissos de reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa, que eles elegeram o CO2 como o principal. E, indiretamente, eles entenderam que, para diminuir a emissão de gases de efeito estufa, principalmente CO2, eles deveriam diminuir o consumo de combustíveis fósseis e ir atrás aí de alternativas, né, energéticas, que eles chamam assim de sustentáveis e tal, e que não emitam CO2 para o meio ambiente. E por isso eles compraram uma briga conosco, né, com nós produtores, porque eles se invocaram inclusive com os nossos tratores, com os nossos caminhões, as nossas colheitadeiras, os nossos pulverizadores, na atividade agrícola, atividade da agropecuária. E nós começamos a nos manifestar sobre isso, manifestando essa discordância, principalmente porque nesse Acordo de Paris eles estabeleceram isso, e o Brasil ultimamente andou assumindo o compromisso de diminuir as emissões entre 30% e 5% diminuir essas emissões até 2030 e até 2025 e diminuir em 43% até 2030. Mas isso é uma coisa tão louca, doutor Sérgio, que já inventaram até a maneira de medir as emissões de CO2 e tal.
Mas o importante disso tudo, que agora, então, na COP27, eles tentaram fazer com que os países que são industrializados e são emissores, né, emitem muito CO2 para a atmosfera através do processo industrial, e eles, então, para não bater de frente com esses países que não têm mais floresta, eles criaram, então, a possibilidade da utilização de créditos de carbono. Então, os países que não têm indústria, que têm bastante floresta, então esses países seriam detentores, através das florestas, de merecedores aí de muitos créditos de carbono, que poderiam vender esses créditos de carbono para os países que industrializam e emitem bastante CO2, e seria essa compensação. Então, os países industriais continuariam industrializados e cada vez mais, à custa digamos assim, da preguiça, da concordância dos países como o Brasil em não investir na indústria e deixar com que as nossas florestas ficassem neutralizando o CO2 utilizado pelas emissões das indústrias dos países ricos. E o Brasil, como tem o pessoal que vai na conversa fácil desses europeus, começaram a assumir compromissos absurdos. E agora na COP27, então, eles decidiram que é preciso que se reduza as emissões de CO2, e também, na hora que eles foram discutir a possibilidade de diminuir o uso de combustíveis fósseis, os próprios países produtores de petróleo se calçaram, né? Então, nesse embate não houve acordo, e também não houve acordo na quantidade, quem botaria o dinheiro dos países ricos, quem botaria o dinheiro para comprar os créditos de carbono dos países que teriam esse crédito para vender, para compensar as emissões desses países industrializados. Então, houve esse impasse, mas a única unanimidade que teve nessa COP27 é que eles resolveram pensar um pouquinho em termos de segurança alimentar para o futuro. E aí tem umas peleias assim, que fazem parte desse processo todo, dessa discussão, que é uma coisa inacreditável. Por quê? Porque existe já, a nível de mundo, alguns segmentos da indústria, principalmente daqueles que trabalham muito na especulação e roubam muito dinheiro do mundo através da especulação, e eles inventam algumas coisas. E agora a última deles é inventar que o povo não pode mais comer carne, que é a carne bovina, por exemplo, outras carnes, elas provêm de processos que emitem muito carbono, e eles estão inventando, eles querem criar lá uma indústria da fabricação de carne sintética e a utilização de insetos como maior fonte de proteína, como, por exemplo, grilos, baratas e outros insetos. Então, achando que, como a população mundial hoje tem 8 bilhões de habitantes, eles acham que o mundo não tem condição de produzir alimentos capaz da sustentabilidade, da manutenção ou até do crescimento dessa população mundial, que o mundo não comporta isso. Então, eles querem criar condições, já estão fazendo isso, criar condições de diminuir a população. Eles acham que o equilíbrio em termos de disponibilidade de alimentos e de população seria em torno de 3 bilhões de pessoas. Então, de agora em diante, a gente vai ver muito campanhas, né, e algumas doenças misteriosas, como, por exemplo, o Covid e outras, onde o projeto inicial, a intenção é diminuir bastante a população de pessoas idosas. E também eles haverão campanhas muito fortes a favor do aborto, que é para que o crescimento vegetativo da população, que é o nascimento de pessoas, seja diminuído ao máximo. Então, por isso que hoje está esse grande embate de mundo aí de campanhas a favor do aborto. Bom, Almir, só queria interromper um pouquinho, Almir. Não sei se está conseguindo me ouvir. Então, é importante a gente discutir esse seu programa com todos os nossos clientes, principalmente o pessoal que lida aí com a produção de alimentos,
Então eles inventaram que o CO2, esse gás de efeito estufa, eles acham que os tratores trabalhando, queimando combustível para o trabalho do produtor, plantio, colheita e tal, emite muito CO2. E esse CO2 ele é o causador do efeito estufa, que causa o aquecimento global e que é o responsável pelas tão propaladas e famigeradas mudanças climáticas. Então, Almir, é um assunto muito interessante que nós estamos envolvidos com isso, porque a única unanimidade que teve na COP27, no Egito, é que o mundo, apesar de eles também admitem daqui a pouco essa campanha deles de diminuir a população e aumentar o aborto, pode não funcionar. Então é preciso que algum país garanta a produção de alimentos, e eles entendem que até 2050 haverá um aumento de demanda de alimentos em torno de 70% acima do que já se produz hoje. E também eles chegaram à conclusão que o Brasil é um país que poderá atender essa demanda de alimentos em 40% desses 70% que será necessário. Então, nesse contexto, existem muitas barreiras internacionais contra produtos brasileiros, que o objetivo seria não virar. E aí tem muitos segmentos no Brasil, como por exemplo a ministra Marina Silva, é um desastre ambiental, econômico contra o Brasil, porque ela concorda com essas políticas da Europa, né, para impedir que o nosso agronegócio, que hoje, doutor Sérgio, o Brasil, por exemplo, tem uma área de 851 milhões de hectares. E desses 851 milhões de hectares hoje, para a produção de utilizando apenas 7,8% desse total, que dá em torno de 70 milhões de hectares. E nós temos um potencial de utilizar até 300 milhões de hectares. Então o Brasil realmente é o país que tem possibilidade, e só que nós precisamos mostrar isso, uma vez que o ambiente político hoje ele é mais contra o produtor brasileiro, e que a gente utilize toda essa nossa potencialidade que temos. Ele é muito mais contra do que incentivar isso. Então está esse embate que a gente, quando discutiu a questão da biotecnologia, por exemplo, a gente teve um embate muito forte entre o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente e da Reforma Agrária. No último governo agora, o governo diminuiu o número de ministérios, juntou alguns ministérios num, e ele juntou, por exemplo, o Ministério da Reforma Agrária, o Ministério da Agricultura, e o setor florestal brasileiro também deixou junto com o Ministério da Agricultura. E agora, o atual governo está, além de tirar o Ministério da Secretaria da Reforma Agrária, voltou a criar ministério, tirou da Agricultura, e também tirou o setor florestal brasileiro, o Ministério da Agricultura, para deixar junto com o Ministério do Meio Ambiente, e aumentou o Ministério do Meio Ambiente para Ministério do Meio Ambiente e Ministério das Mudanças Climáticas. Então, senhores produtores, pecuaristas, pessoal que se alimenta, preparemos-nos, porque vai ter assim grandes embates, e nós estamos muito focados nisso. Estamos discutindo esse assunto, doutor Sérgio, e estudando muito aquilo que o produtor está fazendo, porque até agora nós temos obtido grandes vitórias nessa defesa da produção e do meio ambiente, utilizando as informações e o desenvolvimento, as tecnologias modernas que o meio rural já está usando. O Brasil é um dos países hoje que tem a sua agropecuária mais moderna do mundo, e isso essa informação ela é boicotada, ela não chega nos grandes países, essa informação da qualidade com que nós estamos produzindo os nossos alimentos e a produção pecuária também. Muito bem. Muito interessante, é muito bom que o senhor dê esse espaço para a gente se manifestar, porque o assunto vai cada vez agora ficar mais sério e a discussão mais acirrada. E é muito importante que a sociedade entenda isso. Nós não podemos defender algumas bandeiras modernas do Brasil e que o nosso consumidor não saiba o que está acontecendo. Por que são contra que o Brasil produz? Por que são contra? Doutor Sérgio, que Deus o livre, né, um produtor derrubar uma árvore. Só que os países
que concorrem com o Brasil e que querem mandar no Brasil, eles já derrubaram todas as árvores, não tem árvore. Eles, as leis ambientais são muito frágeis e eles exigem que no Brasil as leis ambientais sejam as mais rigorosas do mundo. E nós estamos, apesar dessas leis rigorosas, na verdade são barreiras contra o desenvolvimento brasileiro, é uma censura ao produtor brasileiro, e apesar disso o Brasil continua crescendo. Então é um desafio bom que a gente está enfrentando. E lá na COP, então a única unanimidade que teve é essa, que o Brasil será o principal fornecedor de alimentos para o mundo. Mas para isso a gente vai ter que aprofundar esse debate com relação ao CO2, porque para a gente enfrentar essa discussão ambientalista, então nós resolvemos estudar o CO2. Eles acusaram os nossos tratores, nossas máquinas de serem as mais poluidoras porque queimam o combustível fóssil. Aí nós resolvemos estudar isso, doutor Vicente. Cada vez que um produtor trabalha na lavoura e o trator queima 1 litro de combustível e a máquina queima 1 litro de combustível, o caminhão, o pulverizador, né? Então a gente utilizou essa queima de combustível fóssil por hectare. E quanto significa queimar, quantos litros de combustível, por exemplo, na soja? Vamos pegar a cultura da soja. Eu não sei se eu posso continuar dando explicação, se o senhor quer fazer alguma observação. Não, eu só queria, assim, antes que tu iniciasse esse outro tema, como essa questão que tu falou aqui é uma questão muito séria, dessa questão da segurança alimentar. A gente queria até dar uma certa ênfase que essa COP27, os resultados, né, as discussões que houveram lá, a gente não ficou sabendo, né? Porque a gente não sabe aquilo que é importante, a mídia brasileira, a Globo e outras não informam. Mas eu fiquei impressionado com essa questão aí de dizer que tem que diminuir a população, né, para 3 milhões, e a gente começa a entender o que foi então a pandemia de Covid, que pegou basicamente os idosos. Então uma boa notícia para os idosos. Estão querendo exterminar com nós, já começaram. E certamente na próxima pandemia, né, parece que a Pfizer está querendo criar outro vírus aí, mais difícil ainda, né? Mas diminuir a população por das duas estratégias: aborto, né, não deixar as pessoas nascer, matar já no ventre a mãe, e aqueles velhinhos então já estão sendo condenados. Então aqui, se você tem mais de 60 anos, está ouvindo a Rádio Verdes Pampa nessa manhã, apesar da nossa dificuldade aqui no som, né, que a gente está lá com o Almir lá no interior, mas procure aumentar o volume do teu rádio aí para você ouvir essas notícias que você não vai ouvir aí nas TV e nem eles estão com a ideia de diminuir, né, a população. E, né, para nós gaúchos é uma tragédia, né, porque nós temos churrasco no final de semana aí, agora comer inseto, comer gafanhoto, parece uma estratégia que as pessoas não sabem, né? Porque é interessante, né? Essas coisas só alguns sabem, né? Eu sempre tenho dito que as religiões são assim também, sabe? Toda religião tem duas ideologias. Tem aquela que é para o povão, para a massa, e tem aquela que são os líderes, né? Então é muito interessante isso. As pessoas não ficam sabendo de nada. Essas políticas contra o agronegócio aí, né, dessa queima. Eu queria que tu explicasse um pouquinho sobre o mercado global de carbono, que na COP26 foi criado esse tal de mercado global de carbono, na COP26. Onde é que nós entramos nisso agora, né? Eu acho que é isso que tu iria mais ou menos falar sobre essa questão agora. Importante essa sua observação aí. Por quê? Porque quando eles então inventaram o crédito de carbono, e realmente no COP26 passado eles aprofundaram isso, mas só que eles criaram o crédito de carbono. Então o conceito do crédito de carbono que eles criaram é que crédito de carbono é uma moeda no mercado de carbono que corresponde a 1 tonelada de CO2 que deixou de ser emitido para a atmosfera. Esse é o crédito de carbono que eles criaram. Então, só que eles disseram que o pessoal então tem que diminuir o uso dos combustíveis fósseis
para emitir menos, porque a floresta, é aí que entra, que a floresta seria o maior compensador, né, para o CO2, mesmo que tenha sido emitido para a produção de alimentos e tal, mas seria o maior compensador para as emissões de gases de efeito estufa do setor industrial, dos países deles. Eles emitem à vontade e vão lá no Brasil e fazem um rolo, né, lá com o governo, com alguém, para que a floresta amazônica ela permaneça intocável e fazendo essa compensação do carbono emitido pelas indústrias deles. E nós brasileiros ficamos olhando e de repente o Brasil sobreviverá, né, em cima desse dinheiro que eles botariam aqui para não deixar ninguém derrubar nenhuma árvore. Então nós não poderíamos derrubar árvore, nem aumentar a nossa área de plantio, né? Porque a gente estaria, no derrubar as árvores, a gente estaria diminuindo a quantidade de árvores e por isso diminuindo a capacidade mundial de compensar as emissões deles. Então essa é a realidade que a mídia não diz. E aí, e eles estabeleceram que cada tonelada de CO2 que deixou de ser emitido, que corresponde a 1 crédito de carbono, o valor das bolsas de negócios de mercado de carbono, por exemplo, esse valor hoje estaria entre 20 e 25 dólares, quer dizer, em torno de 100 e poucos reais cada crédito de carbono. E aí esse crédito de carbono no Brasil, por isso que eles estão muito focados em não deixar combater o desmatamento no Brasil. Isso aconteceu então na COP27, essa discussão. Mas eles estão brigando lá porque nenhum país está dizendo que vai botar o dinheiro para comprar esse carbono para compensar. Eles estão estudando isso, vai demorar um pouco para eles se acertarem. Enquanto isso, dali uns dias da COP27, ocorreu a COP15, que lá no Egito eles fizeram a COP27 discutindo a questão do clima. E dias eles fizeram a COP15 no Canadá discutindo a questão da biodiversidade. E o senhor sabe qual foi a conclusão deles na COP15 no Canadá sobre biodiversidade? Como é o mesmo grupo que quer escravizar o Brasil para fazer o que eles querem, o mesmo grupo que estava na COP27 foi lá no Canadá e estabeleceu que o mundo precisa preservar 30% das suas florestas. Elas têm que permanecerem de pé. E aí, por isso que um certo presidente, né, que foi lá, um certo presidente que não foi eleito pelo povo, foi lá e conversou lá, falou, dizendo que, e depois dando entrevista aqui para a mídia brasileira que está a serviço dessa máfia internacional, esse certo presidente disse que realmente o Brasil tem que se preocupar em deixar as suas árvores de pé, porque as árvores de pé dão muito mais valor em termos de crédito de carbono do que as árvores deitadas, né, que seria as florestas derrubadas e transformadas aí em lavouras. Daí, lá no Canadá, eles estabeleceram isso. Então, 30% das florestas do mundo tem que permanecer de pé, só que tem um detalhe. Só para você entender a maldade e como é que funciona a sacanagem contra o Brasil. Como as florestas do mundo hoje, as maiores florestas hoje que são preservadas é a Amazônia brasileira e é umas florestas no Congo e também na Indonésia. Então, eles estão dizendo que se o mundo não tiver árvore, aqueles países que tiverem florestas somadas que dê 30%, esses países já estão garantindo essa cota de 30% que o mundo tem que ter de floresta. Então, os países que não têm, se não tem, não tem. E aqueles países que têm, como o Brasil, como o Brasil é trouxa, então o Brasil tem que deixar a Amazônia intocável para
para segurar aquele número de 30% que eles já sabem que é que é a Amazônia brasileira e mais as florestas dos miseráveis lá do Congo e da própria Indonésia. Então, esse é o desafio hoje. E o Brasil já tentou conversar com a Indonésia para tratar desse assunto, e com certeza eles vão tentar um boicote para que o Brasil e a Indonésia e o Congo não se juntem e não botem um preço para segurar então toda essa floresta. Enquanto isso, eles já se juntam, e o próprio atual presidente já disse que precisa do dinheiro da Alemanha, da Noruega e de quem quiser botar, da França, Estados Unidos, de quem quiser botar dinheiro no Brasil, para que a floresta amazônica seja preservada e cumpra os 30% estabelecidos na COP15 lá no Canadá. Enquanto isso, então, o Brasil começa a assumir esses acordos e ainda não descobriu que os alemães, os noruegueses, os franceses, até que o Macron veio aqui, porque o alemão já veio aqui, já botou dinheiro, outros já botaram dinheiro, porque eles não estão interessados na floresta amazônica na realidade. Eles estão interessados nos últimos minérios mais raros do mundo e que só tem na Amazônia. Eles vão vir aqui fazer acordo com ONGs, vão enrolar o brasileiro e vão começar a assumir uma certa soberania sobre a Amazônia. O atual governo vai entregar a Amazônia para esse pessoal em troco de apoio político e em troco de dinheiro que vem para preservar a Amazônia, mas que até hoje esse dinheiro vem e fica com ONGs, e essas ONGs dizem que tem projetos para preservar a Amazônia, mas não aparecem esses projetos nunca. E o pior, doutor Sérgio, é que se eu e o senhor, desde quando a gente começou a ouvir aquela rede de televisão que é mancomunada com os ambientalistas, cada vez que eles querem apoiar as ONGs e os europeus para vir tomar a Amazônia, eles fazem uma denúncia de que os incêndios na Amazônia, as derrubadas, o desmatamento está atingindo tanto por cento. Se nós, desde a primeira denúncia deles, nós tivesse calculado cada vez quanto por cento da Amazônia tinha sido derrubada e queimada, hoje não tinha mais Amazônia. E a Amazônia continua lá quase inteira, tem alguns desmatamentos, inclusive tem desmatamento legal que se ser feito porque as pessoas, a Amazônia hoje tem perto de 20 milhões de pessoas que precisam sobreviver. Inclusive o deputado Aldo Rebelo está fazendo uma denúncia dizendo que a Amazônia hoje tem 600 mil estudantes de engenharia agronômica, veterinária, geologia, tudo para que poderia aproveitar esse pessoal, teria que trabalhar lá na Amazônia, porque estão estudando lá, conhecem lá para promover esse desenvolvimento, e estão formando nas universidades esse pessoal, e depois provavelmente esse pessoal vai ter que ir embora, porque é que não vai ter trabalho para eles, mas vai ter para os governos europeus e a turma deles com onde vir ali roubar o que quiser. Então, é assim que a coisa está andando. E nós resolvemos, então, doutor Sérgio, que a gente vai aceitar isso sem fazer nada? Não vamos. Nós já temos uma história muito interessante na preservação do solo, que foi quando a gente trouxe o plantio direto e revolucionou no Brasil a agricultura com a preservação e também com a biotecnologia. E nesses dois momentos a gente enfrentou esse esquema internacional. Eles não queriam que a gente preservasse solo, não queriam que a gente trouxesse biotecnologia, e depois, quando a gente discutiu o Código Florestal, foi uma guerra. E nós sempre avançamos. E agora nessa discussão do carbono, nós já estamos estudando. Então, quantos litros de combustível as nossas máquinas queimam por hectare e quanto cada litro de combustível emite de CO2. E aqui eu quero, com exclusividade aqui para o seu programa, eu quero dizer que a gente já estudou a cultura da soja, que é a cultura mais contestada por eles. A soja, os nossos produtores rurais estão utilizando em média
plantar, conduzir, colher a soja, em torno de 38 litros por hectare. E aí nós descobrimos com cientistas brasileiros que estudam a nossa agricultura nesse nosso ambiente, que é um ambiente tropical e subtropical, com uma condição de luminosidade que o mundo não tem. O Brasil é um dos poucos países que tem uma média de 8 a 14 horas de luz. Então nós temos aqui uma riqueza natural que ninguém tem. Nós temos um potencial extraordinário para tudo. E nós estamos aproveitando isso, só que os nossos cientistas não são considerados. E os nossos cientistas, eles descobriram, por exemplo, estudiosos nesses assuntos, eles descobriram dois números que ninguém tem no mundo. Eles descobriram que para cada litro de diesel consumido no trator, na colheitadeira, a queima desse litro de diesel emite 2,68 quilos de CO2. Então, a cultura da soja, por exemplo, que queima uma média de 38 litros de diesel, está emitindo apenas 102 quilos de CO2 por hectare. E aí nós resolvemos descobrir, uma vez que nas leis que estão tratando da questão do carbono, existe toda a ênfase possível, principalmente para esse Acordo de Paris, de que é preciso se comprar crédito de carbono quando se diminui a emissão de CO2. E quando a gente tinha o plantio convencional, por exemplo, das nossas lavouras, a gente emitia uma média de 60 litros de combustível por hectare. E agora, com o plantio direto e a biotecnologia, nós diminuímos para 38. Então, isso aí já é uma contribuição enorme na diminuição da emissão de CO2. Mas esse crédito de carbono não interessa. Então, nós estamos criando, não interessa assim, como que sendo uma grande coisa, mas é importante. Aí nós estamos estudando e estamos criando, doutor Sérgio, vou falar isso com exclusividade para o senhor, e nós estamos criando, vamos ver se a gente consegue aprovar isso junto à nossa classe política e colocar na lei dos créditos de carbono a criação do crédito de carbono verde da atividade agropecuária. Então, se o conceito do crédito de carbono o crédito de carbono é uma moeda no mercado de carbono que corresponde a 1 tonelada de CO2 que deixou de ser emitida para a atmosfera. Isso é o conceito de crédito de carbono. Nós estamos criando o crédito de carbono verde, que é uma moeda no mercado de carbono correspondente a 1 tonelada de CO2 que foi sequestrada da atmosfera e transformada em alimentos, em biomassa e em energia, na produção de energia. E nesse contexto, se a soja, para ser plantada, colhida e transportada, ela gasta 38 litros de combustível e emite 102 quilos de CO2 por hectare, uma soja que hoje está produzindo, em condições normais, 60 sacos por hectare, está sequestrando 31 toneladas e meia de CO2. Isso corresponde aos estudos que nós fizemos do carbono acumulado no solo através do sistema radicular das plantas, o carbono transformado em palha, que são, digamos, a palha das folhas, o caule das plantas, e também o carbono transformado em alimento que ninguém sabe, e nós estamos juntando essa quantidade de carbono que fica embaixo do solo em forma de raiz, essa quantidade de carbono que fica na palha do plantio direto e a quantidade de carbono que vai através da produção. Nós fizemos esse estudo, trigo, para soja, para o milho, para cana-de-açúcar, para o fumo. Aqui em Jucabirama nós estamos fazendo esses estudos aqui, doutor Sérgio. E também com a cultura do fumo e com a cultura da cana-de-açúcar, e também estamos fazendo da pecuária. E aí nós temos números assim extraordinários que daria discussão aí de vários programas seus para a gente discutir esse assunto, mas nós vamos levar esse assunto para frente porque vai ser difícil para esse pessoal
achar que nós devemos não plantar mais nada e deixar as árvores de pé, sendo que, na verdade, o sequestro de carbono, que nós vamos dar um nó nos ambientalistas, porque se eles estão dizendo que o aquecimento global é o principal gás de efeito estufa, é o CO2, nós vamos provar que o Brasil é o país hoje, essa é outra informação exclusiva aqui para o seu programa, para os nossos ouvintes, o Brasil hoje é o país que é uma megapotência. O Brasil é uma megapotência mundial, ou uma superpotência mundial no sequestro de carbono. Que, se eles estão dizendo que o ar está com muita concentração de carbono, ou tu emite menos, que é o caso do crédito de carbono que eles criaram, ou eles retiram, eles sequestram muito mais, como é o caso do projeto do crédito de carbono verde que nós estamos. Vamos levar para ver se isso é aprovado. Se isso for aprovado, o produtor brasileiro deverá ser reconhecido, respeitado e remunerado por essa quantidade de CO2 que ele está sequestrando da atmosfera, porque é o que a gente vai dizer para os ambientalistas. Como é que tu diminui o aquecimento global do efeito estufa? O efeito estufa é que o calor dos raios solares que chegam na Terra e reflete e tem que voltar e se perder na atmosfera, ele não se perde, ele vai até uma altura e tem essa camada de gás de efeito estufa que impede que os raios solares, a radiação e o calor, elas se percam na atmosfera e não cause esse aquecimento. Então nós temos que diminuir esse gás. E para diminuir esse gás hoje não existe outra forma mais eficiente do que o sequestro de carbono das plantas verdes e principalmente das plantas de ciclo curto. Quanto mais curto o ciclo, maior a eficiência de sequestro de carbono. Por isso a soja, em termos de tempo, o ciclo da soja tem em torno de 4 a 5 meses, e entre 4 e 5 meses a soja dá um banho na floresta amazônica em termos de sequestro de carbono. Então esse é um assunto para a gente aprofundar. Eu tenho vários números sobre isso, em que os nossos cientistas, eles estão muito devagar nessa pesquisa. Não sei com que interesse, ou se não são motivados a fazer isso, porque isso precisa bastante pesquisa, bastante trabalho. Mas existe já um trabalho da Embrapa com inovação pecuária, e também a Embrapa publicou um dado dizendo, na questão da pecuária, por exemplo, que um bovino emite por ano 1,8 toneladas, ou seja, 1.800 quilos de CO2 por ano, um bovino. E através da pastagem sequestra, né, o boi pasta. Então esse sequestro das pastagens compensaria essa emissão do CO2 do bovino, porque a pastagem sequestra em torno de 3,6 toneladas por ano. Esse número eu quis fazer uma verificação aqui e constatei que os números da Embrapa são muito pequenos. Na verdade, a pastagem, ela sequestra no mínimo 14 toneladas de CO2 por hectare. É um número que a gente vai levar para a Embrapa para a gente discutir com eles. Mas o mais interessante é que quando a gente estudou a questão de quanto um litro de óleo diesel emite de CO2, a gente estudou da gasolina. A gasolina emite, cada litro de gasolina consumido, emite 2,28 quilos de CO2. E o diesel é 2,60. E aí a Embrapa faz uma comparação. Está dizendo assim, se um bovino emite por ano 1.800 quilos de CO2 por ano, essa é a mesma quantia de CO2 emitido por um carro consumindo gasolina, fazendo 5.000 quilômetros, que corresponde a 13 quilômetros por dia. Então, os ambientalistas e todo o pessoal da cidade que tem carro a gasolina, se ele andar só 13 quilômetros por dia, ele está emitindo aí em torno de 1.800 quilos de CO2, que é igual o que um bovino emite também.
E eles não falam nada em gasolina, porque gasolina e carro e auto, todos eles usam. Então eles preferem atacar o produtor rural do que colocar aquela situação em que eles também teriam que contribuir diminuindo e com certeza teriam que andar mais a pé, como eles querem, porque a pessoa tem que diminuir, tem que andar a pé e de bicicleta. Então, eles, por enquanto, está muito bom apresentarem de alto a gasolina e também agora eles estão querendo gostar de andar do carro alto, porque o carro alto é uma energia renovável, que veio da cana-de-açúcar, e tem outro dado importante que a gente tem a favor da cana-de-açúcar. E então o debate é muito bom, mas o pior que eles inventaram agora, doutor Sérgio, como que tudo que eu falei que eles inventaram não é coisa pior, cada vez pior, a última deles é a pegada de carbono do ser humano, da pessoa, de nós, eu, o senhor e outros. Eles estão dizendo que eles chamam isso de pegada de carbono, é a quantidade de carbono resultante de todas as atividades humanas. E aí essas atividades humanas é o trabalho, eles consideram, então, quando viajam de carro, eles consideram o dia a dia da gente estar respirando, e eles consideram o dia a dia das nossas esposas ou a mulherada fazendo comida, estão emitindo carbono. Inclusive quando a gente bota carregar um celular, também uma emissão de carbono, dependendo de onde veio a energia que está carregando o seu celular, se é uma termoelétrica ou se é uma hidrelétrica. E eles estão dizendo, aí pasmem os ouvintes da nossa Verde Espaço. Eles estão dizendo que a média de emissão de carbono, a pegada de carbono do ser humano é de 8 toneladas por hectare. Então, eu imagino eu que estou hoje gordo, estou com 80 quilos, né? E eles imaginam que eu, com 80 quilos, considerando que eu emito, segundo eles, 8 toneladas de CO2 por ano, e eles admitem que um bovino normal emite 1.800 quilos por ano, vamos arredondar para 2 toneladas de CO2 por ano. Eu, com 80 quilos, emito 400%, ou seja, 4 vezes mais CO2 do que um bovino, de repente de 400 quilos ou 500 quilos. Então essa gente, desculpem a brincadeira, doutor Sérgio, mas essa gente fala mais bobagem do que caturrita de hospício. Mas a gente tem que se unir, produtores e pessoas de bem, e não aceitar esse absurdo, esse massacre, esse preconceito, essa visão mundial de que o brasileiro é uma pessoa desprovida de inteligência, por isso eles podem chegar aqui e fazer o que quer. Então, agora ontem eu participei também de uma discussão onde a gente falou que o que eles querem para vir aqui e dizer quanto o Brasil sequestra de carbono e por isso cria tantos créditos de carbono, eles querem criar uma empresa, um esquema europeu com as normas deles para vir aqui e dizer, olha, o doutor Sérgio tem a fazenda dele, ele está criando lá bovinos, ele está plantando soja e tal, então nós vamos dentro dos nossos critérios europeus, ele está aqui tendo direito a tantos créditos de carbono pelas árvores que ele tem, e por isso por aqui deles vão dizer o que é. Não é nosso. E aí eu já estou levantando essa bandeira para que o brasileiro nós temos que se organizar e criar uma comissão de certificação, que é o que eles têm, tá? Com as normas deles ou nossas, e que esse custo que vai ter seja pago para nossa Embrapa ou alguma instituição brasileira para fazer essa certificação, e desde que seja em cima dos créditos de carbono sequestrados e transformados em alimentos, porque a gente vai provar para eles, doutor Sérgio, que a gente conseguiu também com cientistas brasileiros provar que 90% de todo o alimento produzido no Brasil, inclusive da carne, inclusive do leite, 90% é CO2. Então, 90% do alimento é CO2, não existe alimento sem CO2. Então, quando se fala hoje em
neutralizar carbono, descarbonizar a economia. É uma coisa tão absurda, é uma afronta à inteligência humana, porque não existe alimento sem CO2. Então vai ser uma peleia boa da gente lutar por ela e vencer, porque nós não vamos só dizer como eles fazem. Eles apresentam muitos números, mas na hora de mostrar, na verdade, eles não têm. E nós temos números, temos cientistas que descobriram isso, e temos o alimento, temos os grãos, temos a carne, temos o leite para mostrar onde é que está o CO2. Então isso vai ser uma peleia muito boa, e a gente vai ficar sempre à sua disposição aí para a gente aprofundar esse debate à medida que as coisas vão acontecendo. Muito bem, eu aqui, senhor Almir, infelizmente eu tenho que terminar o nosso programa agora, agradecendo a sua exclusividade, mas já marcando um próximo programa. Só que aí é o seguinte, eu vou lhe mandar buscar aí, porque a gente teve essa dificuldade hoje aí com o telefone, mas no outro programa eu gostaria que o senhor tivesse aqui na própria rádio, né? Porque são tão importantes, mas tão importantes informações que o senhor nos deu nessa manhã aqui na Rádio Verdes Pampas, que é uma rádio que prima por informações verdadeiras, que eu acho que o senhor tem que estar aqui nos estúdios, porque para a gente poder falar com mais clareza e sobre a importância, porque a gente sabe que essas informações não são passadas à nossa população. Informações que hoje a mídia dá é comprometida com interesses econômicos. Então, eu já agradeço agora a sua participação. Estamos terminando o programa e vamos marcar aí outro programa ainda nesses próximos dias aí, mas eu gostaria de mandar-lhe buscar aí, né? Não sei se tem aeroporto em Jucapirão aí. Por enquanto não, mas tem uma paisagem muito bonita que caberia aqui um aeroporto, mas não precisa me mandar buscar, eu faço questão de ir conversar com o senhor, tá. E principalmente agora dia 16, doutor Sérgio, a Universidade de Caxias do Sul resolveu ouvir principalmente o segmento da produção, que é nosso. E vamos fazer um seminário lá, e a minha presença lá para apresentar esses dados que eu hoje antecipei para o senhor, estou convocado para ir lá, e a gente quer abrir esse debate aí com a presença da sociedade e da classe política e também com a mídia. Isso. Mas aí eu fico nesse compromisso com o senhor D, a hora que tiver, se for antes ou depois desse evento lá, eu vou levar esses números todos de cada cultura, né? Para a gente discutir na Verdes Pampas para o nosso produtor. Eu faço questão, porque o nosso produtor ele precisa saber que o que ele está fazendo na propriedade hoje não tem ninguém no mundo que faz igual e que contribui para a melhora da qualidade do meio ambiente, não só na questão ambiental de si, do ar, né? Mas também na produção de alimentos. Principalmente porque nós tivemos, encerro, doutor Sérgio, dizendo que na COP 27 e depois em outros pronunciamentos, a famigerada ministra do Meio Ambiente, ela disse que no Brasil tem 120 milhões de pessoas passando fome. Isso é mentira. Isso que eu falei é mentira. E também a própria ONU, a ONU que cria a COP, que cria o mercado de carbono, que cria uma série de instituições para mentir para o mundo e tal, eles estão mentindo muito, principalmente no agro. Mas eles disseram duas coisas importantes na questão do agro, porque eles disseram, publicaram isso, que o maior problema ambiental da humanidade é a fome. Esse quesito fecha com a preocupação da Marina Silva, né? Só que os números da Marina Silva, que ela disse que são 120 milhões, na verdade no último governo baixou as pessoas que eram em torno de 11 milhões que passavam fome, apesar de que eles mesmos, quando governaram, disseram que tinha acabado com a miséria, com a fome. Então, os números do último governo é que de 11 milhões baixou para 4,7 milhões. Então, não é 120 milhões. Mas a ONU disse que o maior problema ambiental da humanidade é a fome. E que a cada 4 segundos morre uma pessoa com fome no mundo. E o segundo maior problema ambiental da humanidade é doenças causadas por água contaminada que sai das cidades.
Por que os ambientalistas não falam em água? Porque eles estão ajudando a contaminar a água que está saindo da cidade. Então, se o maior problema ambiental da humanidade é a fome, quem é que vai matar a fome e resolver esse problema ambiental? O produtor rural. E hoje, quem é que pode resolver esse problema da água despoluída, da água não fecal, né? É o produtor rural, que ele está fazendo preservando as suas nascentes, preservando as suas propriedades para que a água venha lá dos campos, né, do meio rural para a cidade, chegando limpa na cidade, que a gente sabe que vai sair dali poluído. Então, a importância do produtor rural é desse tamanho que eu estou lhe dizendo. Mas esse é um assunto que o produtor rural não pode ficar em casa só produzindo e achando que nunca vai ser atingido por essa massa. Vai sim. E aí nós também estamos sentindo a falta de entidades organizadas para ajudar a nos defender, para trabalhar junto. E essa sociedade organizada, entidades, elas precisam da presença do produtor. O produtor vai ter que sair de casa, ir para as reuniões, saber o que está acontecendo e tomar posição. Porque eu já fiz muitas vezes isso, assumindo a posição dos produtores que ficaram em casa. E até agora deu certo, mas eu não sei até quando isso vai dar. Então nós temos que começar a marcar presença, fazer eventos e trazer políticos que esses projetos lá vão virar lei. E quem vai votar isso são os políticos que a gente elege. Então nós temos que trazê-los aqui, não precisa nós ir lá, até porque se a gente ir lá, quer empreender, a gente ir lá. Então vamos ter que trazer, em vez de ir em Brasília, tem que trazer os políticos aqui, para que eles saibam qual é a nossa posição e honrem a posição e a recomendação que nós estamos dando, uma vez que nós já demos o poder a eles, através do voto, de defender aquilo que a gente acha que é melhor para nós, para o nosso município, para o nosso estado, para o nosso país. Muito bem. É assim que a coisa vai funcionar e nós temos essa moral e essa importância nesse contexto. Por isso que eu fico à disposição e dizer que agradeço muito a oportunidade que deu. E vamos combinar para a hora que dá, nós vamos ir pessoalmente. Isso aí. Um grande abraço a todos. Obrigado, Almir. Obrigado, Almir. Provavelmente em março, Almir, vou deixar agora em fevereiro, março a gente entra em contato, mas aí eu te mando buscar, até o rapaz aqui de Jaguari já disse que vai. Obrigado então, Almir Rebelo, ambientalista, dando informações exclusivas aqui nessa manhã na Rádio Verdes Pampas, com informações que normalmente a gente não vai receber, principalmente o pessoal do agro, aqueles que são preocupados com a alimentação, né? A gente vai continuar com esse assunto, tivemos que estender um pouquinho, pedir desculpa também porque a comunicação foi um pouco difícil hoje. Mas um abraço a todos. No próximo sábado estaremos aqui novamente falando aqui assuntos de interesse, que você que quer uma informação mais qualificada, que você que não fica só aí nessas informações standardizadas da nossa mídia. Um abraço a todos, até o próximo sábado, muito obrigado.